Bom dia, Elisandra Reguer por aqui, mais um tempo com Deus, mais um tempo de entrega e de sacrifício. Quando nós nos sacrificamos e entregamos algo que não vamos ter de volta ao Senhor, Ele se alegra. E o tempo que nós estamos aqui nós não teremos de volta, mas está sendo investido no que é melhor para as nossas vidas, no entendimento, no aprendizado e na intimidade com o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 27. Sim, queridos, vamos continuar a nossa série sobre crises no casamento. E eu vou fazer um resumo sobre o que diz o capítulo 27 de Gênesis, que está lá no comecinho da Bíblia. Fala sobre a família de Isaac, quando a dor se escondeu por trás de aparências. Isaac era o filho da promessa. O mesmo Deus deu a Abraão a Sara. E ele cresceu, casou-se com Rebeca e juntos tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, todo peludo, forte, um caçador, e Jacó veio em seguida. Agarrado no calcanhar do irmão, ele era mais quieto, caseiro, era próximo da sua mãe. A família já começou dividida. Isaac tinha um carinho bem especial por Esaú, e a Rebeca tinha uma conexão bem profunda com Jacó. A gente já sente aí como favoritismo pode abrir rachaduras dentro do lar. Quando Isaac ficou velho, ele ficou quase cego e ele quis abençoar o seu filho mais velho, que era a tradição da época, mas a Rebeca escutou e ela teve medo de que Jacó, seu filho preferido, não tivesse a bênção do pai. Então ela planejou que ele se passasse pelo seu irmão. Então os dois juntos enganaram Isaac. E Isaac acabou abençoando Jacó, achando que era Esaú. E isso gerou uma família gigante naquela família. Esaú ficou com ódio do irmão, chorou amargamente e sentiu-se traído pelo próprio sangue. E a Bíblia diz que Esaú jurou matar Jacó depois que o pai morresse. E a Rebeca então teve que mandar o filho dela embora de casa, com medo de perder os 2 filhos. E o que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje? Sim, queridos, nós temos uma conversa para hoje. Tem feridas que a gente não fala e essa história demonstra muito bem. Mas mesmo quando as feridas não falam, elas gritam dentro da gente. E muitas vezes sem perceber. Essas feridas começam a moldar as nossas atitudes dentro do nosso casamento também. A história de Isaac e Rebeca é um exemplo disso. Eles deixaram que eles tivessem filhos favoritos e isso dominou a criação dos seus filhos. E com isso abriram espaço para mentira, para manipulação e para ressentimento. A Rebeca amava mais Jacó, Isaac preferia Esaú. E dentro dessa divisão, uma família foi totalmente quebrada. Jacó carregou uma dor por ter enganado o pai, uma culpa, né? E a mágoa de Esaú, quando foi traído, nos mostram que feridas emocionais, quando são mal resolvidas, geram muita distância, não só entre irmãos, mas também entre marido e mulher. No casamento, quando nós carregamos mágoas, nenhuma das 5 linguagens do amor que nós temos falado nos últimos dias funciona direito, porque o coração machucado levanta muralhas e o toque parece falso, as palavras soam vazias e os presentes não significam nada e o tempo junto se torna totalmente desconfortável. E os atos de serviço, então, são vistos como uma obrigação e destroem o lar. É por isso que hoje o Espírito Santo falou comigo e quer falar com você. Ele quer te levar num lugar de cura. Não dá mais para viver debaixo de ressentimentos do passado, das palavras duras que ele disse ou do silêncio que você escolheu como escudo, queridos. Talvez o nosso coração esteja como Esaú ou como Jacó, cheio de culpa. E temos planejado vinganças silenciosas com atitudes que machucam, sem dizer uma sequer palavra. Hoje Deus quer quebrar esse ciclo das nossas vidas. O Senhor tem algo novo. O Senhor quer
que nós abrimos agora, feridas que não foram curadas, e essas feridas têm alimentado ressentimentos, têm criado raízes de amarguras dentro do nosso coração. Quantas vezes essas mágoas vão se acumulando ao longo dos anos e quando nós vemos já não sentimos mais nada, ou melhor, nós só sentimos dor. E hoje, com essa história de Gênesis 27, nós precisamos refletir sobre quanto a manipulação, a falta de cura emocional geram separação, tanto dentro das nossas famílias, entre irmãos ou marido e mulher. Quando nós temos mágoas mal resolvidas, queridos, nós estamos abrindo espaço para separação emocional. Quantas vezes estamos distantes emocionalmente por causa dessas mágoas, por causa daquilo que carregamos há tantos anos. E essas crises que nós temos vivido hoje, muitas vezes são por motivos que estão lá longe, lá atrás, por mágoas, descontentamentos, tristeza. Queridos, nós precisamos de cura, nós precisamos de cura emocional, nós precisamos viver algo novo, nós precisamos parar com manipulação, nós precisamos parar com expectativas frustradas, com mágoas que não foram tratadas, com falta de diálogo e diferença, porque feridas que vão se escondendo, elas crescem em silêncio e se tornam câncer que mata. Então, nós não sabemos mais o que fazer e esperamos a morte. Queridos, não é assim. O casamento não deve morrer, o casamento deve viver. O casamento foi criado para que nós possamos ser felizes e cheios do Espírito Santo. Então, hoje, eu quero te convidar a escrever o nome de uma ferida que você ainda carrega no teu casamento. Apresenta isso em oração hoje e compartilha com seu cônjuge como você se sente, com amor, sem acusação, porque a palavra é clara. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas, queridos, só a verdade pode libertar e permitir que nós vivamos essa vida em abundância que o Senhor quer para nós. Vamos orar. Eu tenho uma oração profética para o seu coração hoje. Eu quero que você leia ela no grupo, ou no YouTube, ou no Instagram. Eu não sei onde você está acompanhando, mas eu quero entregar isso para você hoje. E eu quero te convidar a fazer essa oração. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora para que toda ferida emocional que carregamos, que esteja mal resolvida, que esteja cheia de feridas, seja exposta à luz do Teu Espírito. Nós declaramos que nós não vamos mais viver aprisionadas pelo que ouvimos ou deixamos de ouvir no passado. Nós cancelamos agora toda prisão emocional, geracional, toda mágoa que foi transmitida pelas palavras que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, das nossas famílias, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Que o Teu amor entre hoje no lugar da dor. Cura o que o tempo não curou, Senhor. Nós sabemos que o tempo não cura. Nós sabemos que somente a Tua mão poderosa e o Teu remédio pode nos curar. Derrama o bálsamo sobre o nosso coração. Reconstrói o vínculo que o ressentimento tentou destruir. Nós queremos declarar agora reconciliação, liberdade e renovo sobre cada casamento. Em nome de Jesus. Amém e amém.